Dia Conhecimento, nos outros dias da semana, podcast sobre ciência e qualidade de vida. Na sua manhã de domingo, arte e cultura. Depois de ouvir esse podcast, se você gostar, deixe seu like, seu joinha, também um coração nos comentários. E mande para um médico que faz parte da sua história. Vamos nos conectar no mundo da poesia e do conhecimento. Segue mais um momento do conhecimento. Um pouco de arte e cultura a qualquer momento, em todo lugar. O texto desse podcast foi escrito por Rubem Alves, teólogo, educador, psicanalista e escritor brasileiro, autor de livros de filosofia, teologia, psicologia e de histórias infantis. Nasceu na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais. Nos anos 80, tornou-se psicanalista pela Sociedade Paulista de Psicanálise. Passou a escrever nos grandes jornais sobre comportamento e psicologia e também foi professor da Unicamp. Em seu livro, O Médico, descreve o romantismo da medicina espelhado inicialmente por um quadro marcante, The Doctor. O quadro original em óleo sobre tela foi pintado em 1891 e está exposto na Galeria Tate, em Londres. Foi encomendado pela Rainha Vitória e pintado por Luke Fields. A obra-prima de Fields, que se tornou imediatamente popular, foi inspirada na morte de seu filho no dia de Natal de 1877 e pela devoção profissional do médico que lhe deu assistência. Ele deu a seu quadro um final mais feliz, pois mostra o momento ao raiar do sol, quando a criança apresenta os primeiros sinais de recuperação. Fields se esmerou em fazer com que o quadro fosse bem convincente, construindo um interior de chalé dentro do seu ateliê, posicionando a janela da cabana em frente à janela do mesmo. Levantava-se a cada dia bem cedinho a fim de pintar a luz matutina, quando começava a penetrar no ambiente. Sobre o quadro e sua experiência de vida, Rubem Alves nos escreve em seu livro, O Médico. E de repente, um canto de minha memória, que o esquecimento escondera, se iluminou, e o vi de novo, do jeito como havia visto pela primeira vez. O quadro. Vejo-me, menino, na sala de espera do consultório médico. Estou doente. Meus olhos assustados passeiam pelos objetos à minha volta, até que o encontram. Pendia, solitário, na parede branca. Levanto-me e me aproximo para ver melhor. Leio o nome da tela. O Médico. É a sala de uma casa. Cena familiar. Tudo está mergulhado na sombra, exceto o lugar central, iluminado pela luz de um lampião. Mas a luz é inútil. O lugar mais iluminado é o mais obscuro, uma menina doente. A clareza dos detalhes só serve para indicar o lugar onde o mistério é mais profundo. Quando a luz se acende sobre o abismo fica mais escuro. Seus olhos estão fechados, mergulhados em um esquecimento febril. Nada sabe do que acontece à sua volta. Por onde andará ela? Infinitamente longe, num lugar ignorado, onde gesto algum poderá tocá-la. Seu braço pende, inerte, sobre o vazio. O lampião ilumina a menina doente, mas os olhos de quem examina a tela com atenção desconfiam e percebem a presença de outra luz. Do lampião a querosene sai uma outra luz que ilumina a menina. Mas a menina doente sai da luz que ilumina a cena inteira. Luz triste, luz sombria, que inunda a sala com seu mistério. A luz da morte. Também a morte tem sua luz. O artista escolheu de propósito. Se em vez de uma menina fosse um velho, a morte seria uma outra. A morte tem muitas faces. A morte dos velhos, por mais dolorosa que seja, é parte da ordem natural das coisas. Depois do crepúsculo, segue a noite. A morte dos velhos é triste, mas não é trágica.
é como o acorde final de uma sonata. O fim é o que deveria ser, mas a morte de um filho é uma mutilação. A luz da vida é alegre, brincalhona, esbanja cores, vive de uma exuberância que pode se dar ao luxo de desperdiçar. Todos os objetos ficam coloridos ao seu toque, os grandes e os pequenos, os importantes e os insignificantes. A luz da morte, entretanto, só ilumina o essencial. Naquela sala se sabe a verdade essencial. O universo inteiro está encolhido. O centro absoluto em torno do qual giram todos os mundos é uma menina doente. De que valem as montanhas e os mares, os homens, seus negócios, seus amores, suas guerras, se naquele quarto uma menina luta contra a morte? Num canto, o casal pai e mãe, imagens da impotência. Nada sabem fazer, nada podem fazer. A mãe está debruçada sobre uma mesa. Seu rosto está mergulhado no vazio. Só lhe resta chorar. O marido de pé pousa a mão sobre o ombro da esposa. Mas imagino que ela não a sente. Naquele momento, ela não é nem esposa, nem dona de casa. É mãe. Apenas mãe. O gesto do marido, que quererá dizer? Será uma tentativa de consolo, como se dissesse: eu estou aqui. Pobre consolo. Ou será o contrário, uma discreta busca de apoio, como se dissesse: também estou desamparado. Tudo é uma despedida pronta a cumprir-se. E o amor, a coisa mais alegre, revela-se como uma coisa mais triste. Diante da morte, o amor ganha cores trágicas. O pai está vestido com um pesado capote. É estranho. Por que tanto agasalho dentro de casa? O capote nos conta de sua viagem pelo frio, o desamparo em busca de socorro. Doutor, venha depressa, a minha filha. Voltou e nem se lembrou de tirá-lo. Pois que importa o desconforto de um capote dentro de casa quando a filha luta contra a morte? Ao lado da menina, um estranho assentado. O médico. Pois o médico não é um estranho. Estranho sim, pois não pertence ao cotidiano da família. E, no entanto, na hora da luta entre o amor e a morte, é ele que é chamado. O médico medita. Seu cotovelo se apoia sobre o joelho, seu queixo se apoia sobre a mão. Não medita sobre o que fazer. As poções sobre a mesinha revelam o que poderia ser feito já foi feito. Sua presença meditativa acontece depois da realização dos atos médicos, depois de esgotados o seu saber e o seu poder. Bem que poderia retirar-se, pois que ele já fez o que podia fazer, mas não. Ele permanece, espera, convive com sua impotência. Talvez esteja rezando. Todos rezamos quando o amor se descobre impotente. Oração é isso. Essa comunhão com o amor sobre o vazio. Talvez esteja silenciosamente pedindo perdão aos pais por ser assim tão fraco, tão impotente diante da morte. E talvez sua espera meditativa seja uma confissão. Também estou sofrendo. Amei esse quadro a primeira vez que o vi, sem entendê-lo. Talvez ele seja a razão por que, quando jovem, por muitos anos, sonhei ser médico. Amei a beleza da imagem de um homem solitário em luta contra a morte. Diante da morte, todos somos solitários. Amamos o médico não pelo seu saber, mas pelo seu poder, pela sua solidariedade humana, que se revela na sua espera meditativa, e todos os seus fracassos. Pois não estão todos eles condenados a perder a última batalha? Serão perdoados se no nosso desamparo percebermos que ele silenciosamente permanece e medita junto conosco. Hoje o quadro já não mais se encontra nas salas de espera dos consultórios médicos. A modernidade transferiu a morte do lar, lugar do amor, para as instituições, lugar de poder. E os médicos foram arrancados dessa cena de intimidade
e colocados numa outra onde as maravilhas da técnica tornaram-se insignificantes à meditação impotente diante da morte. Mas a bela cena não desapareceu. Sobrevive em muitos como memória e nostalgia, em meio às frestas das instituições. A esses médicos cujos nomes não é preciso dizer, pois eles sabem quem são, que silenciosamente meditam diante do abismo misterioso da tragédia humana, ofereço a minha própria meditação impotente. Olho para eles com os mesmos olhos do menino que pela primeira vez se defrontou com a beleza dessa cena, na sala de espera de um consultório.